Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Olá, você está começando a assistir ao podcast FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando um novo episódio para vocês que fazem a luta e estão ligados. Hoje vamos receber Fabiano Moura, presidente dos Sindicatos Bancários de Pernambuco. Bem-vindo, Fabiano. Olá, bem-vindos a todos e todas. Mais esse podcast, uma satisfação imensa estar aqui pela primeira vez, participando com vocês desse debate. Também nesse episódio vamos ter a presença do presidente do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Lyndon Johnson Almeida. Obrigado por estar aqui conosco, Lyndon Johnson. Olá, Márcio. Olá a todos os ouvintes desse podcast. Importante estarmos aqui participando desse podcast. E o tema deste episódio é a negociação para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro. O podcast FETRAF Nordeste é um espaço de diálogo entre a FETRAF e os seus sindicatos de base. Tem produção de Márcio Rodrigues e na técnica de som e captação de imagens, Orenilton Vidal. E para a gente poder começar esse grande podcast que a gente está construindo, eu gostaria de trazer aqui para vocês o tema de hoje, que é justamente a Convenção Coletiva de Trabalho, né? E aquilo que a gente está construindo coletivamente agora para o ano de 2026. E quando a gente está falando do ano de 2026, a gente está dizendo de um ano de grandes desafios, né? Para a sociedade brasileira, e inseridos nesse contexto, os trabalhadores e as trabalhadoras do ramo financeiro do Nordeste vão encontrar numa encruzilhada, tomar decisões coletivas estabelecidas nas negociações que até o dia 1º de setembro precisa chegar a um acordo para manter uma conquista que já dura 34 anos, a Convenção Coletiva dos Trabalhadores, um instrumento que eleva essa categoria a uma das mais protegidas por conquistas nacionais unificadas, reajuste acima da inflação, além de benefícios sociais e monetários robustos. Para falar sobre essa renovação da CCT em 2026, vamos receber nesse episódio os presidentes destes dois sindicatos que ajudam a construir a FETRAF Nordeste. Como já apresentado na escalada inicial, Lyndon Johnson Almeida, quais os desafios desse ano? São desafios muito importantes, muito difícil, que a gente sabe. Estamos no ano, começando agora em janeiro, com um ano muito difícil para saber. Sabemos que a gente tem uma campanha salarial para fechar esse acordo, sabendo da nossa convenção coletiva, os pontos que tem, e a gente manter nossos direitos ali dentro na negociação com a FENABAN, e também sabendo do ano que tem um ano eleitoral, lutar para colocar para a categoria bancária também, para os nossos dirigentes também, mostrando a realidade desse ano, da importância da gente saber escolher e ter propostas também para eleições de presidente, eleições de governadores, eleições de deputados, e a gente tem que saber, e senadores, e a gente tem que saber escolher também compromisso com esses políticos, tem compromisso com a esquerda, compromisso com os trabalhadores. Isso é importante para a gente saber, porque nós estamos lá na mesa de negociação e a gente sabe da negociação, da dificuldade que a gente tem quando a FENABAN vem com proposta para retirada de direitos. Nós estamos lutando lá para conseguir nossos direitos. Sabemos também da importância do avanço tecnológico nos bancos, mas nós estamos mantendo e garantindo nossos direitos.
Fácil não é, difícil, eu sei da realidade que é muito difícil, mas nós estamos lá lutando e colocando lá as propostas, nossos ideais, não é, Fabiano? Nós estamos sabendo das dificuldades que a gente tem lá dentro da realidade, mas lutando para garantir nossos direitos, para garantir a nossa unidade lá dentro e uma CCT nacional, como nós estamos sempre garantindo, porque toda hora o banco quer retirar direitos, mas nós não vamos deixar e vamos lutar e colocar e vamos saber permanecer na nossa luta. Fácil não é, mas nós vamos lutar com as dificuldades, porque é o nosso papel de dirigente sindical, é o papel de representante da categoria que vai fazer com que eles venham entender, os bancários venham entender a luta que a gente tem, a luta que nós estamos lá dentro para defender nossos ideais, garantir nossa convenção coletiva de trabalho lá dentro das negociações. Fabiano, o Lyndon Johnson nos traz aqui justamente uma questão que a gente não pode perder de perspectiva, porque 2026 é um ano que começa já com 3 contratações, né? A gente tem uma negociação longa, né? Uma negociação que precisa de uma longa preparação, e essa preparação já começou no mês de janeiro, desde o início do mês de janeiro. Vocês que estão ajudando a construir a luta, né, e mobilizando a categoria na base, também estão falando de um outro desafio, que são as eleições. E tem um terceiro desafio, que é a Copa do Mundo. Esse é um pouco mais leve, né, e vai deixar o ambiente assim um pouco mais desanuviado. Mas entre um e outro, né, entre a preparação para você renovar a convenção coletiva e as eleições, que vão ser logo depois de fechado, se tudo correr bem, uma convenção coletiva que continuará a ser robusta, né? Como eu já falei na escalada inicial, a gente vai ter a Copa do Mundo, né? E logo depois a gente vai ter a eleição, e o Lyndon Johnson nos traz aqui uma questão muito importante, né? A gente saber, enquanto categoria profissional, enquanto classe trabalhadora, o lado que a gente precisa escolher também lá nas eleições de outubro. Antes, no entanto, a gente precisa trazer o trabalho que precisa ser feito junto à nossa base, né? E uma das questões que eu trago aqui são as pressões por metas, que fazem parte do cotidiano, do dia a dia. Como é que a gente pode chegar para a categoria e incentivar outros dirigentes sindicais aqui, né, da base da FETRAF, a levar para o dia a dia essa questão de maneira objetiva e mobilizadora? Márcio, eu queria, se você me permite, trazer mais um elemento para esse debate, que Lyndon Johnson trouxe muito bem a questão das eleições, que muita gente acha que essa questão externa ela não tem um poder de interferência nas nossas negociações, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem muita interferência não só na nossa negociação, mas no conjunto da classe trabalhadora, que negocia vários sindicatos, né? Nós temos vários sindicatos importantes que negociam aí nesse segundo semestre, a exemplo dos petroleiros, metalúrgicos, Correios, categorias estratégicas que estão negociando. Aí tem essa questão das eleições, tem a Copa do Mundo e tem a questão geopolítica também, né? Porque essa questão geopolítica, especificamente neste ano, ela vai ter uma interferência no nosso país, nas eleições, ela vai ter interferência na economia, já está tendo, nós estamos sentindo, né? Desde o ano passado. Desde o ano passado. São coisas assim surreais que a gente não imaginava que poderiam acontecer, a exemplo do processo dos Estados Unidos contra a Venezuela, um país sul-americano. A gente, assim, anos que a gente não vive uma coisa dessa. Então, veja, isso tudo... Desde a década de 70, desde a década, pois rapaz, faz muito tempo, e a gente... Fazia muito tempo. E a gente fica surpreso com um negócio desse. E isso, de certa forma, interfere nessa, digamos assim, nessa organização econômica, política, de correlação de forças, e a nossa campanha vai acontecer dentro desse processo, dentro desse contexto.
E a gente não pode perder de perspectiva que isso realmente existe, né? Existe, e claro. está influenciando o nosso cotidiano. E a gente trabalha, Márcio, num setor que é o setor financeiro, que é o olho do furacão da mola da economia do mundo, né? Um setor hoje que é improdutivo do ponto de vista de gerar riqueza para o mundo. A gente sabe que a gente vive na era do capital improdutivo, né? E a gente não quer isso. A gente tinha até conversado, batendo um papo antes, que é importante, por exemplo, que os bancos públicos desempenhem o seu papel dentro da sociedade enquanto banco público. Com certeza. Hoje a gente está nesse grande desafio aí, passa por isso que você falou, da questão das metas abusivas, da questão da cobrança de resultados, da cobrança de resultados individuais, que é outro problema que a gente bate muito nisso, né? Por quê? Porque quando você desvirtua o seu papel social daquele banco, por exemplo, de fomentar, Lyndon Johnson, a economia, ele fica apenas na visão de mercado. Então, ele não vai ser privatizado, porque este governo tirou a pauta da privatização, não tem mais na agenda, mas os bancos eles não podem atuar no mercado sendo pautados pelo setor privado, pelo setor improdutivo e especulativo. E nós entendemos que está acontecendo muito isso. E isso gera metas abusivas, adoecimento. Nós não somos contra metas, né? Tudo na vida você tem que ter meta. Agora, as metas ela não podem ser individuais, ela precisa ser coletiva, ela precisa ser coletivizada para que a gente tenha um suporte do trabalho, e o trabalho não seja um ambiente insalubre. Né, que a gente fez um trabalho lá em Pernambuco, o Lyndon Johnson também fez trabalho na Paraíba, de uma campanha contra o assédio moral. E a gente dizia nessa campanha, fizemos um dossiê e tal, dizia o seguinte, que não existe ambiente de trabalho neutro. Ou ele salva ou ele mata. Ou ele melhora a condição do ser humano ou ele adoece. Então, nós não queremos um trabalho... Primeiro, entender que não existe trabalho neutro. Né? Nós estamos numa terra onde existe uma maravilha, né? Em cima do muro. Não, tem lado. E o lado não pode ser o lado do adoecimento. Tem que ser o lado de salvar. Trabalho tem que ser uma coisa prazerosa, não sufocante, como a gente está vivenciando hoje, a partir dessas metas, dessas cobranças todas. E da tentativa, como o Lyndon Johnson disse, o tempo todo de retirar direito dos trabalhadores. Essa sua fala, Fabiano, nos remete a uma outra questão que eu acho fundamental a gente trazer aqui para esse debate. Dentro dessa negociação, a gente vai lutar pela garantia do emprego, não é, Lyndon Johnson? Verdade. E quando a gente está lutando pela garantia do emprego, né, e falando sobre metas abusivas, né, e a pressão, né, que nos leva a essas metas abusivas, a gente está falando, por exemplo, do fechamento de agências. Como é que a gente pode levar esse tema para dentro de um lugar, num ambiente de trabalho que às vezes está contaminado, né, por essa pressão e essa condição de será que eu vou continuar a trabalhar aqui nessa agência? Será que eu ainda vou ter aqui esse emprego? Como é que a gente lida com essa questão, Lyndon Johnson? Dessa conjuntura atual, a gente sabe das dificuldades que nós estamos tendo. Visitando as agências, a gente sente, Paraíba, Pernambuco, lá, Fabiano sabe também da realidade, quando a gente chega nas agências, muita gente doente, a gente sabe de doença, quando chega numa agência, não, porque a agência tal vai fechar, a agência do banco tal vai fechar, e esse pessoal... E sempre recebendo metas abusivas, sendo cobrado, porque na hora que você deixa de dar o resultado ali dentro, o funcionário, ele não quer saber não, o banco para ele só números, são números, se não deu resultado, você está fora, você está e as pessoas muitas vezes trabalhando doente, muitas vezes a gente faz lá no sindicato da Paraíba, como Pernambuco também, a gente traz as pessoas e nota e conhece que essas pessoas estão doentes, porque não está aguentando mais a pressão que está acontecendo dentro das agências. Isso começa com o escriturário, com o gerente, e todo mundo que tem função ali dentro, eu vejo a pressão que acontece e as pessoas adoecendo. E a gente sabe disso, que está acontecendo,
e as demissões estão acontecendo e nós estamos tentando reverter algumas demissões, porque o banco não pode demitir pessoas doentes. Muitas vezes a gente consegue, na justiça, e consegue reintegrar as pessoas. Nós vamos lutar por isso. Sempre cobramos nas negociações, não é, Fabiano? A questão de a gente manter o nosso emprego, garantia de emprego e também não fechamento de agência. Mas os bancos continuam fazendo os absurdos, não tem um compromisso social, que é para ter, o banco tem uma concessão, mas não tem um compromisso social de garantir o emprego das pessoas, como muitas vezes a gente fecha uma agência lá no interior, que aquele local ali não tem nem como o aposentado em si, que tem aposentadoria, sair, se deslocar para outro local. A gente sabe das dificuldades que existem e muitas vezes os bancos não pensam nisso, não pensam na realidade, pensam sempre nos lucros cada vez mais lucros. E a gente tem que lutar para nós manter nossos direitos e também a questão de lutar para não fechar as agências. É o nosso papel, que estamos sempre lutando para isso. Então, Fabiano, o Lyndon Johnson estava fazendo uma intervenção bastante rica quando ele está falando, né, que o fechamento de agências acaba interferindo, né, no cotidiano das pessoas, deixando às vezes elas adoecidas. E temos uma experiência bastante rica por parte de várias entidades de base com a realização de audiências públicas questionando o fato dessas instituições bancárias grandes do Brasil inteiro de fecharem agências. E como o Lyndon Johnson ricamente nos traz aqui, às vezes de um local que não tem qualquer outra agência bancária. E aí as pessoas param de gastar o dinheiro, inclusive, nesses locais. Você tem uma quebra, né, da economia local, porque às vezes a pessoa vai lá a 30, 40, 70, 80 quilômetros de distância para pegar o seu dinheirinho e ali no entorno mesmo já começa gastando, fazendo uma compra que ao invés dele fazer lá na cidade onde ele mora, ele vai fazer justamente no lugar onde ele tirou o dinheiro para evitar, né? É menos difícil mais difícil de roubar, por exemplo, um tanto de coisa que ele comprou do que apenas o papel, né, desenhado lá, que é o dinheiro. Isso. E então, nesse sentido que eu queria te ouvir também. Lyndon Johnson, quando levanta essa questão da nossa visita, não é isso, Lyndon? No local de trabalho, nas agências, nos municípios, a gente percebe justamente isso, a gente enxerga isso. Na mesa de negociação, o que é que os bancos trazem para a gente? De que hoje o mundo está caminhando para o virtual, o dinheiro hoje ele circula menos do que circulava antes. Hoje nós temos os aplicativos, temos o instrumento do Pix, temos instrumentos modernizados que, de certa forma, para eles, justifica a retirada dessas agências, desses postos de serviço. Isso é o que eles dizem. O que nós enxergamos e vivenciamos na prática, porque parece que existem mundos diferentes aí, né? O mundo daqueles que detêm o capital e o mundo daqueles que vivem, a sua mão de obra, vende sua mão de obra para a produção. Verdade. O que é que a gente vê? Que nem todo mundo está 100% integrado nesse sistema tecnológico. Que esse sistema tecnológico não consegue atingir todos os municípios do nosso enorme Brasil, que tem mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil todo. Que, mesmo atingindo, nós temos uma parcela da população, principalmente aquela população mais fragilizada, que não tem o conhecimento básico para estar acessando esses meios tecnológicos. E, por outro lado, o que é que a gente bate muito nisso, nessas audiências públicas, inclusive, é que banco ele é uma concessão pública. Ele atua na sociedade, na economia, com uma permissão do Estado para quê? Para servir, e não para ser servido. Né? Só que os bancos perderam essa capacidade de compreensão disso, e hoje eles atuam no mercado apenas com a visão mercadológica mesmo, a questão de mercado, de vender produto e tal. E o serviço à população ele fica em quinto, sexto lugar, lá para trás, porque a ideia deles é concentrar agências bancárias menores nos polos maiores,
e as cidades do interior, e aí o trabalhador se vira. A gente vê caravanas vindo de cidades para outras cidades, as pessoas têm que alugar transporte, têm que se expor em transportes precários para ser atendido, como você disse, na outra cidade, e aí vai o risco de assalto, risco de acidente, são pessoas muitas vezes que têm dificuldade de locomoção. Exatamente. E nós temos no Brasil realidades diferentes. Né? Uma coisa é você estar lá na capital da Paraíba, de João Pessoa, outra coisa é você estar no sertão da Paraíba, como é que você vai se portar, vai se comportar diante dessa situação. Então, o que a gente precisa é convocar também a sociedade, as autoridades, o Ministério Público, seja o que for, para dizer o seguinte, a gente quer que o banco atue como um setor de prestação de serviço. A lucratividade tem que ter? Óbvio que tem que ter. Fábrica de sapato tem que lucrar. Fábrica de carro tem que lucrar. Comércio. Senão, você não consegue rodar a mola da economia. Beleza. Agora, o lucro não pode ser às custas do sofrimento. Nem dos bancários, que estão com seus empregos ameaçados, e nem da sociedade, que não vai ter aquele serviço de qualidade. A gente fez uma atividade no interior lá de Pernambuco, numa cidade chamada Araripina. A gente fez um ato na frente do banco e uma senhora pediu o microfone para falar. Ela disse um negócio que ficou gravado, a gente até botou isso no nosso jornal lá. Disse assim, eu venho do interior para ser atendida, não sei mexer nas máquinas e não tem bancário para me atender. A máquina não conversa comigo, eu preciso falar com a pessoa humana. Veja que coisa simbólica e forte essa senhora disse. E ela é cliente do banco. E o banco trata ela como um descarte, porque se não sabe usar o que o banco quer, você vai continuar pagando tarifa. E não serve. E aí a gente entra na reta final aqui desse nosso episódio. Eu gostaria de ouvir vocês dois, né, a opinião sobre um dos principais desafios desse ano de renovação da CCT, é o momento de implantar as novas tecnologias para a categoria e para os usuários cidadãos. E dialoga exatamente com esse rico detalhe que você vem trazer lá de uma cidade pequena do interior de Pernambuco, Araripina, né? Araripina. Como é que a gente vai levar para a mesa de negociação uma demanda que não é só da categoria bancária, não é só dos trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro, mas é principalmente da sociedade como um todo, porque a gente está falando da exclusão digital. Quando, ao mesmo tempo, a gente trabalha em empresas, né, em instituições que são o carro-chefe, a mola mestra para a implantação de novas tecnologias, a gente tem também uma população que ainda não conseguiu sequer chegar a utilizar de maneira potencialmente positiva um smartphone. Uhum. Eu queria ouvir vocês dois. Podemos começar por você, Lindon Johnson? Pode ser. A gente sabe da realidade, eu fico olhando e pensando, quando o Fabiano fala a questão, a gente chega nas visitas também, nos locais, no interior, e sabe das dificuldades que essas pessoas, quando a gente chega nas agências bancárias, a gente sente essa realidade, e o aposentado, o cliente que não sabe mexer no equipamento, na máquina, diz, aqui não tem bancário, mas o banco não tem um compromisso de ver essa realidade. É um compromisso social mesmo, que a gente luta e briga sempre e defende lá na negociação, pedindo mais compromisso social, porque a gente não tem esse compromisso por parte dos bancos, por parte da FENABAN, isso eu digo é a realidade, porque eles não estão preocupados, eles sempre estão preocupados com lucro, mas eu ainda vejo um pequeno, na hora de a gente saber escolher parlamentares, que eu acho que a gente recebe uma cobrança, porque quando os parlamentares têm compromisso com o trabalhador, com a sociedade, esses parlamentares cobram do sistema financeiro, cobram lá dentro e cobra também para que eles tenham um compromisso, porque se a gente não tiver um parlamentar que tenha um compromisso com a sociedade, com o trabalhador, nós estamos aí nessa meta de viver sempre a questão do lucro, de a economia tá boa e não pensa na sociedade, na nossa sociedade. E eu vejo isso, a gente saber escolher parlamentares, tanto o trabalhador como toda a categoria, não só o bancário, mas também essa classe trabalhadora que
que está ali no chão de fábrica. A gente sabe da realidade do dia a dia de cada um. O movimento sindical tem que estar junto para fazer essa defesa dentro de todos os movimentos dos trabalhadores, não só o bancário, mas também todos os trabalhadores. Vou passar para Fabiano, que ele vai dar mais uma. Não, eu quero só complementar, Nildo Jones, que você está trazendo, importantíssimo, para dizer o seguinte: fora da política, e as pessoas precisam compreender isso, só resta opressão ou ditaduras. Por isso que é importante os trabalhadores saberem muito bem em quem vão votar, né? Para não estar votando contra ele mesmo. Na hora lá de votar, vender o voto, e na hora H a pessoa está lá votando nas propostas que vai prejudicar ele. Se já pagou, né? Não deve, aquele político não deve mais nada a ele, né? Não é? Pois é. Estou comprando o seu voto. Acontece E voto é uma isso. questão tão importante, né? Voto vem de devoção, né? Você ser devoto daquilo, de você fazer aquilo porque está na veia, porque quer ver uma transformação. Assim, até parece, mas que a gente é contra o processo tecnológico, né? Ou quer bater de frente com isso. Não, nós não somos. O processo tecnológico está aí, vai avançar mais ainda. Eu costumo dizer que quando veio a pandemia, a gente entrou na máquina do tempo e avançou 10 anos do outro lado, né? Foi impressionante. Né? Porque a pandemia trouxe realidades para a gente que a gente não tinha. Por exemplo, a gente não tinha reunião virtual, nós não tínhamos isso. A gente hoje tem. Foi obrigado a ter. Essa questão dos trabalhos precários que surgiram, também surgiu depois da pandemia, o iFood, essas entregas de produto, tudo você liga, tudo você faz pelo aplicativo. A sociedade, ela viveu outra história depois da pandemia. A gente pode até dizer o mundo antes dessa pandemia, o mundo depois da pandemia. E a gente precisa lidar com isso. Agora, o que as novas tecnologias não podem fazer é servir para oprimir e excluir. As tecnologias elas devem ser aproveitadas e beneficiar a todos, e não uma parcela da sociedade que detém o poder econômico. E aí é onde entra a nossa convenção coletiva de trabalho, é onde entra a nossa organização sindical, é onde entra a nossa disputa com os banqueiros e com os patrões, para não deixar que eles imponham, digamos assim, o projeto que eles têm de sociedade, que é um projeto de sociedade para beneficiar uma minoria, né? Hoje a gente sabe que 1% da população detém mais de 50% dos meios produtivos, não só do Brasil, mas do mundo, né? E quanto mais miséria e quanto mais dificuldade para essas pessoas mais carentes, mais você tem um acúmulo de riqueza, que é o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que a nossa campanha vai ter um desafio enorme no sentido da gente manter as nossas conquistas, no sentido da gente conseguir fazer esse debate, Lyndon Jones, com a sociedade e com o setor da sociedade que cuida disso. Por exemplo, nós não temos uma regulamentação do sistema financeiro que contemple, por exemplo, a necessidade da população do nosso Brasil. Então, a gente precisa avançar muito nisso para que a gente possa manter essa convenção nossa, que tem mais de 130 cláusulas, 143 cláusulas, e fora os acordos coletivos, né, por banco. Então, se você somando isso, você tem avanços aí históricos, né? E a gente não pode, de jeito nenhum, abrir mão disso. E também dizer, como você já falou muito bem, a nossa pauta ela não é uma pauta apenas individual da categoria bancária, ela dialoga diretamente com a sociedade brasileira, principalmente com aqueles mais necessitados. Eu queria agradecer muito a presença do Lyndon Johnson Almeida, do Fabiano Moura, e a gente vai encerrando aqui o nosso episódio número 8 do seu FETRAF Podcast. Nordeste. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste,
fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.